Mas aproveita, porque muito breve o Senhor Jesus estará nos buscando. E lá, se você quiser contemplar, você pega o livro de Apocalipse, que você vai contemplar as riquezas que Ele tem preparado para nós. Você vai andar em ruas calçadas de ouro, vai olhar para os muros, vai ver diamante, vai estar tudo brilhando, não precisa de semig, não precisa de copasa, nem de semig, você vai ter tudo preparado por Ele. Amém? Se a gente pensar na profundidade dessa palavra, se a gente pensar no amor de Cristo Jesus, toda hora que se falasse o seu nome, dava um grito, dava um pulo, oh, aleluia! Porque Ele é digno. Amém? Aleluia. Vamos então semear a palavra. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119. Não precisa de assustar, não. São 176 versículos, mas eu vou só ler um versículo. Vou ler um versículo só. Aleluia. O Senhor Espírito Santo vai falar conosco nessa noite muito numa palavra que tem sido desprezada pela sociedade. Uma palavra que Deus ama, chamada gratidão. Tem tantas pessoas que recebem cura sobrenatural, vai para médico, gasta tudo que tem, complica tudo lá, aí chega um servo do Senhor, uma serva, porque tanto homem quanto mulheres que são adoradores do Senhor têm poder na sua vida para orar pelos enfermos e serem curados. Está aqui na palavra. E você chega, olha, ele é curado e depois é sobre isso que eu vou falar aqui nessa noite. Depois não tem coragem nem de agradecer. Chega na igreja, fica igual uma estátua. Tem que dar glória a Deus, irmão. Ficar sorridente, alegre. Jesus quer ver seu sorriso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, você parece com Jesus. Viu? Todos nós parecemos com Jesus. Salmo 119, você já abriu aí? Aleluia. Já te assustei, mas não vou ler todo, viu? Somente um versículo. É o versículo, aleluia, glória a Jesus. É o 116, não. É versículo 100, é porque o Salmo 119 tem 176 versículos. Então vamos para o 116, 12. O Salmo que é 119. Perdão, irmão, 116, tá? A missionária me ajudou aí. Cento e 16, 12. Diz assim a santa palavra de Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Amém? Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, esta é a Tua palavra, Senhor. Uma palavra de reflexão. Nós precisamos realmente compreender, precisamos entender o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, porque nós caminhamos nessa terra e somos pecadores, e pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, porque nós não queremos pecar continuamente, nós precisamos nos libertar
dessa forma pecaminosa e caminhar na tua presença, ser orientado pelo teu Espírito Santo, orar pelos enfermos e eles serem curados, orar por essa sociedade e eles serem convertidos ao teu Evangelho, lutar para que nós possamos agregar à tua igreja muitas e muitas almas, porque essa é a função que o Senhor deu para nós. Cada um que está aqui nessa noite tem a mesma função na palavra do Senhor, meu Deus. Toque nesses corações para que eles possam, ao ouvir a tua palavra, ao serem tocados pelos mistérios do Senhor, que sejam agraciados, sejam abençoados, mas que não fiquem somente para eles, que eles procurem outras pessoas, porque o nosso adversário, ele chama Satanás, ele é o ladrão. A tua palavra diz que ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Por isso nós precisamos alimentar as pessoas que estão aí sofrendo nessa terra, nesta cidade especialmente, que nós possamos atender ao chamado do Senhor, porque nós não fomos chamados apenas para sentar nos bancos, nós fomos chamados para ouvir, compreender, entender a tua palavra, buscar na tua palavra discernimento, sabedoria, e aplicarmos para que toda esta cidade, senão todas as redondezas e onde nós passarmos, nós deixarmos uma palavra que venha trazer consolo, que venha trazer salvação, que venha fazer aquilo que o Senhor tem desejo de fazer em nossos corações. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, contemplando esse texto, eu encontrei uma resposta aqui dentro da palavra de Deus e fiz alguns apanhados aqui no livro de João, onde nós encontramos 10 leprosos indo em direção a Jesus. 10 leprosos. Quem conhece um leproso deve saber que esse leproso, os leprosos são separados da sociedade. Lá em Betim tem uma região lá que eu não sei se existe até hoje, mas quando eu morava em Belo Horizonte, eu já tinha passado em visitação lá, mas é horrível. As pessoas ficam com o rosto coberto para poder as pessoas não reconhecer e enxergar, porque está tudo deteriorado. É terrível. E aqui nós encontramos aqui na palavra de Deus que Jesus estava passando, caminhando e curando toda sorte de enfermos onde ele passava, e as pessoas certamente ouviam a notícia e corriam. E a multidão acompanhando Jesus, e vem os 10 leprosos. A Bíblia diz que Jesus curou os 10 leprosos. Os 10 leprosos. Se a gente parar para a gente fazer uma reflexão no nosso passado, antes de conhecer Jesus, a gente pode imaginar também que a gente não teve muito diferente desses leprosos, não. Porque a gente fazia coisas terríveis. Mentira, que é um pecado que conduz ao inferno mesmo, estava agregado à nossa boca. A gente falava muita mentira. Contava causos, né? Não é casos não, contava causos para os outros, né? Porque era enganação, era mentira. E a gente percebe que nós precisamos vigiar e orar, e a gente precisa de tomar cuidado, porque em muitas situações, muitas pessoas estão equivocadas, estão fazendo como
aqueles 9 leprosos, porque eram 10. Aí, quando eles foram embora, voltaram para agradecer, eles perceberam que eles tinham sido curados, voltaram para agradecer. Na hora de voltar para agradecer Jesus, somente só um leproso voltou para agradecer Jesus. Jesus pergunta para ele, onde estão os outros 9? E eu quero dizer para você, querido, por que ele voltou? Por que somente um voltou? É isso que eu acho que é importante para você ouvir nessa noite, porque eu e você precisamos colocar em prática isso. Sabe o que aconteceu com aquele que voltou? Porque ele estava cheio do desejo de estar na presença de Deus. Ardia o coração dele de voltar e caminhar com Jesus. Porque nós já sofremos tanto nessa terra. Nós já passamos por tantos percalços, tantas dificuldades. Quantas e quantas vezes, tantas pessoas aqui, talvez, eu poderia dizer, talvez todos já passaram nos médicos por causa de uma enfermidade, por causa de um problema psicológico, por causa de um problema em família, por causa de um problema no trabalho, por causa de um desemprego, por tantas razões. Quantas pessoas já procuraram Jesus? Ah, mas quando está resolvida a questão, está solucionada, agora eu estou bonito, agora eu estou bem, agora não preciso mais de Jesus. Irmãos, cuidado que isso é muito perigoso. Cuidado, porque Satanás, ele não está na terra, ele não brinca em serviço não. O demônio não brinca em serviço não. O bicho é terrível. Se a gente estiver com Jesus, próximo de Jesus, você tem poder na tua vida para expulsar o Satanás. Se você vê ele, se você sentir que tem uma presença dele, que ele está causando alguma coisa no seu vizinho, no seu irmão, na sua família, você tem poder para chegar e falar, Satanás, em nome de Jesus, eu te mando embora. E ele tem que sair. Mas é por isso que a gente precisa fazer como aquele leproso. A gente precisa estar sempre na presença de Deus. Presença de Deus, querido, é a igreja do Senhor. Você tem que orar na sua casa? Lógico que você tem que orar na sua casa. Eu fiz... Porque a gente vive, querido, às vezes a gente vive até de, entre aspas, né? Fazer uma prova com Deus, fazer teste para ver se funciona. Eu experimentei olhar para o livro sagrado, para a Bíblia Sagrada. Eu fui lá no livro de Daniel. Eu, pastor, eu vi como que aquele homem orava. Ele orava de manhã, de meio-dia e à noite, ao anoitecer. O homem tinha poder na sua vida. Orava 3 vezes ao dia. E tem pessoas aqui que eu não estou te acusando não, mas tem pessoas que colocam tanta coisa como prioridade na sua vida que não ora nenhuma vez ao dia. Mas a partir de hoje você vai orar. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai orar. Porque se uma coisa que nós precisamos é orar pela nossa família. A família agrega todos os valores, está ali com você, dentro da sua casa. Pai que não ora pelos filhos está errado. Mãe que não ora pelos filhos está errada. Filho que não ora pelos pais está errado. A gente precisa congregar a nossa família. Ah, pastor, mas todo mundo tem que trabalhar. Lógico que tem que trabalhar. Mas será que você pensa que orar é você, às vezes, ter que dobrar o joelho, é você ter que ficar... Deus quer ouvir você falar com Ele do jeito que você puder. Lugar que você estiver, se você falar até em mistério, você falar sozinho com Deus, Deus responde a tua oração. Deus não é tão exigente quanto nós, não. Nós é que somos exigentes. Se eu falar que vou orar por você, e se eu orar e você ouvir a minha voz, o que eu estou orando, o que eu estou falando, você fica numa alegria. Mas se eu orar por você em silêncio, eu estou falando com o Pai, porque a minha mente, ela fala com o Pai.
E a melhor maneira, tem orações, irmão, que a melhor oração que tem é você orar na sua mente com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você está em guerra. Quando você vai orar, você entra em guerra com o nosso adversário. E o nosso adversário, ele não é de brincadeira, não. O cara tem poder também. Quando você está conectado com Deus, quando você está orando, tem lugar que você tem que orar em espírito. Porque Deus é o único, Jesus é o único que consegue entrar na tua mente. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que consegue entrar na tua mente, saber o que você está pensando, o que você está falando com a sua mente. Graças a Deus que Satanás não tem poder para fazer isso, senão a gente estava perdido. Nós estaríamos perdidos. Jesus ensinou a orar e tem muitas pessoas que nem copiar a oração de Jesus, não copiam. Talvez tenha aprendido a orar de forma errada, porque tem oração que na verdade não é uma oração que o Pai Celestial quer ouvir. A gente precisa saber orar. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas graças a Deus, né, que nós temos o Espírito Santo que nos ouve, nos entende e nos responde. Porque Jesus, quando estava para ser assunto ao céu, ele falou conosco: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, o Espírito Consolador. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convenceu para vir para a igreja foi o Senhor Espírito Santo. Quem está com você todos os momentos na tua casa, no seu trabalho, na rua, passeando, andando, viajando, andando de automóvel, de motocicleta, de bicicleta, todo lugar que você estiver, quem está caminhando com você chama Senhor Espírito Santo. Aleluia. E nós temos um costume, queridos, olhando para essa palavra, para esse sermão que eu fiz aqui, que eu preparei aqui, com a graça do Senhor, a gente tem uma facilidade de fazer julgamento, de julgar as pessoas. E a gente pega e começa a julgar aqueles 9 que não voltaram. A gente fala, irmão, aqui, né? Tem gente que fala até mal deles, né? Os 9 leprosos que não voltaram para adorar, para agradecer Jesus. A gente faz julgamento, irmão, um julgamento precipitado. Porque eles não voltaram para agradecer. Mas, infelizmente, a nossa tendência, queridos, a nossa tendência é parecida em muitos momentos com o comportamento deles. Você recebe uma bênção do Senhor, recebe uma graça de Deus, você recebe um favor do pastor, você recebe um favor dos obreiros dessa casa, você recebe porque eles estão mais bem preparados para poder te entregar algo, entregar uma profecia na tua vida, entregar algo poderoso na tua vida, e você não tem coragem depois nem de falar, meu irmão, Deus te abençoe, muito obrigado. A gente precisa ser grato, querido. Gratidão é algo que está com Deus. Deus agrada quando você faz assim, graças a Deus. Quando você fala, louvado seja Deus. Quando você fala, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas no texto que nós lemos no versículo, querido, o salmista está pensando numa forma de retribuir a Deus por toda a bênção recebida. Eu vi que versículo tremendo. Que darei ao Senhor? Pensa aí agora comigo, o que você vai dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para contigo? Ele tem te dado vida e vida em abundância. Ele não permitiu que você morresse nessa
essa praga que nós enfrentamos e ainda tem resquício ainda, tal de Covid-19. Ele não deixou. Lá em casa só minha esposa que escapou, todo mundo, inclusive eu, pegamos e estamos aí firme, forte, ó. Correndo, respirando, a mente saudável. Porque o Senhor está conosco. Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, eu não vou na igreja não, porque eu tenho medo. Estou com medo. Não. Que você ficar em casa que você tem que ter medo. Aqui na igreja você encontra o remédio que a sua alma precisa. Pastor não fica em casa brincando, nenhum pastor fica em casa brincando. Pastor está em casa muitas das vezes conjecturando, traçando alguns projetos para a sua vida. Está lá preocupado, fulano está assim, Beltrano está assim, meu irmão está sofrendo, a minha irmã está sofrendo. Ah, aquela família, eu preciso de ajudar aquela família, eu preciso de orar. O pastor vai lá para o seu quarto, ou dobra o joelho, ora por vocês. Vem para a igreja aqui, ora por vocês. Vocês precisam responder. Vocês precisam fazer com Jesus um pacto. Senhor Jesus, daqui para frente, essa família pastoral vai estar aqui, ó, agarrada nos meus joelhos. Porque a tua felicidade vai ser a deles. A alegria deles vai ser as suas. Sejam gratos, querido. Copia esse leproso que voltou para agradecer Jesus. A Bíblia não traz mais não, mas a gente pode imaginar aqui que esse passou a servir Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. De gratidão. Nós que somos crentes em Jesus, nós precisamos aprender a ser gratos. A ser grato com aquilo que nós recebemos do Senhor. A nossa salvação é em Cristo Jesus. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa salvação em Cristo Jesus. Quando você olha para a palavra, você vê que Deus é a fonte de todas as coisas maravilhosas que nós recebemos. A fonte inspiradora, a fonte riquíssima. Jesus é Senhor da nossa vida. Saiba que não é somente eu e o pastor, só nós pastores ou obreiros que têm poder para ter a resposta de Deus em oração, não, porque você também, cada um de nós tem que orar. Vocês que são ovelhas têm que orar pelo seu pastor. Vocês têm que interceder, falar com Deus. Porque a resposta da oração não vem somente para ele, não vem para a sua vida também. Quando eu oro, Deus está ouvindo o que eu estou pedindo, está abençoando quem eu estou abençoando, mas abençoa a mim também, porque eu estou sendo intercessor. Há um reconhecimento, só nós, querido, que não reconhecemos o que os outros fazem para a gente. Nós temos uma tendência terrível. Às vezes uma pessoa faz um favor para nós, a gente se esquece de agradecer. Mas quando você agradece, a pessoa que te fez o favor, o coração se abre e fica ali, parece que já fica ali plantado. Todas as vezes que fulano precisar de mim, eu estou à disposição. Agora, quando você não agradece, não dá bolas, né? Quando você não dá nem um sorriso de gratidão, tem pessoa
queridos, que são fechados, precisam de abrir um pouco mais. Tem pessoas que são tão fechadas, nem um sorriso não sabe dar. Mas sorria. Sorria. Existe um princípio espiritual. Quando há gratidão, esse é um princípio espiritual. Quando há gratidão, na sua casa, há multiplicação, há prosperidade em tudo na sua vida. Quando há gratidão. Porque quando você agradece a Deus, Ele abre para você todas as fontes que você precisa. Quando você agradece a Deus, tudo que era difícil se torna fácil. Começa a orar pelos seus irmãos da igreja, irmãos. Não fica somente na dependência, não. Fala assim: Senhor, eu quero que fulano, beltrano, ciclano, ou se não, todas as pessoas da igreja sejam dependentes da minha oração. Eu vou orar todos os dias e vou pedir ao Senhor pela vida deles. Ah, pastor, mas tem pessoa que a gente não vai com a cara deles, não. Aí Jesus ensinou isso para nós, irmãos. Você tem que orar pelo bom, pelo mal, pelo ruim. Até aquele que entra ali, que você imagina, fala assim: não, eu vi essa fulano aí, estava lá na rua, estava aprontando. Mas aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de salvação em Cristo Jesus. Aqui é lugar de aprender o Evangelho, de como caminhar, como tratar as pessoas. Aqui é o lugar de educação. Não é somente na escola que a gente aprende, não. Aqui na igreja também você aprende. Aqui é lugar de adoração. Chega aqui, está o levita aqui com o violão tocando, cantando. Você tem que entrar no ritmo dele. Começar a levantar suas mãos e começar a adorar. Porque dá mais unção para a vida dele. Fala assim: ó, Deus está aqui. O povo está respondendo, Deus está aqui. E a pessoa precisa, quem está aqui, está ministrando aqui ao Senhor, precisa de ver no mínimo um sorriso no seu lábio, uma alegria estampada no seu rosto, porque sabe que Deus está falando com você. O levita está aqui, aí fala assim: ó, Deus está aqui. Era para ter um aleluia de encher essa casa. Ele não escuta nada, não é, meu irmão? A gente dá até tristeza. Você repete, você tem que repetir 3 vezes: Jesus está aqui. Quando fala Jesus está aqui, tinha que ser um alarido que lá na esquina escutar e falar: ó, o que é isso? O que está vendo? Ué, eu escutei um negócio por aí, vou procurar onde está esse barulho. Aí chega na porta, aqui é a igreja do Senhor. Oh, meu Deus, estou precisando disso. Ele entra pela porta e vem e recebe salvação. Tem sentido, irmãos. Você tem que entrar na igreja, falar: eu vim aqui para adorar o Rei Jesus. Amém? Eu vim aqui para adoração ao Rei. Porque Ele é que me dá vida e vida em abundância. É Ele que sustenta a minha caminhada. É Ele que guarda a minha família. Não tem coisa mais preciosa nessa terra do que a nossa família. Graças a Deus, querido. Aí, a família que eu posso, porque a gente dispersa também, né? Tem pessoas que vão para longe. Nós temos 3 filhas, minha esposa está ali, nós temos 3 filhas. Essa aí está mais perto de nós, porque ela é missionária, né? Ela pregou aqui quarta-feira passada, está conosco no ministério. Quinta-feira, porque eu confundo, porque lá na nossa igreja o culto é quarta-feira, irmão, perdão. Mas quinta-feira ela pregou aqui, está conosco. A gente vai nos eventos que tem, nós vamos junto. Agora as outras 2 moram lá em Guarapari. Só tenho comunhão com elas quando eu vou lá. E lá tem uma netinha. Aqui dela, aqui nós temos 2 netos.
Um já na fase adulta, né? Está quase formando, fazendo faculdade, né? Fazendo odontologia. E o outro, ele saiu, foi para... É o Daniel, está com 10 anos. Então, quando a gente dá saudade, a gente vai lá para ver a netinha e ver as duas filhas que estão morando, estão lá em Guarapari. A gente tem orado e tem muito cuidado com a família. E mesmo assim, querido, a gente ainda enfrenta algumas guerras, algumas lutas. Porque nem tudo que a gente quer é do mesmo sentimento das pessoas. E filho e filha são gente. A gente trata eles de qualquer forma. Filho e filha para ser amado. Porque se os filhos forem amados, eles vão crescer sabendo o que é amar papai e mamãe. Mas tem filho aí que até mata pai e mãe, por quê? Não aprendeu a amar. Quem que é a culpa? A culpa é do pai e da mãe. Não ensinou enquanto estava na fase de crescimento. Aí depois, é o diabo, é o diabo. Eu não estou defendendo o diabo, não sou advogado do diabo, não, viu, irmão? Mas a maioria das coisas que o diabo pratica é nós que damos brecha para ele. É nós que damos abertura para ele. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar. Tem muitas pessoas que dizem que são crentes, mas eles fazem o contrário. Ah, pastor, eu estou orando e vigiando, não vai acontecer nenhum milagre na tua vida, porque Jesus ensinou a vigiar e orar. Sabe por quê? Porque quando você vigia, você não peca. Só recebe as bênçãos do Senhor quem não está em pecado. A gente vem para a igreja para isso, é para aprender com a palavra de Deus. Quando você está em Cristo Jesus, você é servo ou serva do Senhor, e você cometeu um pecado, você pode sentir, talvez você não tenha percebido, mas você toma um beliscão, um cutucão qualquer, porque é o Espírito Santo falando, você pecou. Pede perdão imediatamente, que você está preparado para entrar no céu. Jesus vem sem avisar, querido, vem a qualquer momento. E se você estiver tranquilo, não estiver cheio de pecado, você vai subir com ele, ó. Mas se tiver pecado, vai ficar. Ah, mas eu fiquei lá naquela igreja do pastor Zé Carlos, quanto tempo? Ah, eu fiquei na igreja do pastor Juraci, quanto tempo? Não, irmão, vai ficar, porque é o que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia, a gente tem que vigiar e orar. Se você estiver vigiando, você não está pecando. A vigilância não deixa você pecar. E se porventura, pecado na nossa vida tem que ser um acidente de percurso. Se porventura você tropeçou, Senhor, me perdoa. Está resolvida a questão. Igreja do Senhor precisa viver em santidade. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele fala, olha, sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Ah, pastor, mas é difícil. Difícil. O que é bom, querido, é difícil. Você já conquistou alguma coisa boa na vida sem trabalho? Sem sacrifício? Só quando a gente era ímpio. A gente não saía da fila de loteria, não saía da fila de jogo de azar, né? Todo mundo chamava, a gente ia, sempre perdia, era muito mais, ficava mais pobre do que era, mas é o diabo que leva para poder fazer, né? Para poder tomar tudo que tem. Hoje, graças a Deus, nós somos crentes em Cristo. Amém? Somos libertos. Hoje nós não ficamos em fila de lotérica. A gente até vai, os outros até confundem. Às vezes vê um crente lá, é para pagar. Eu, por exemplo, vou lá sempre para pagar a conta. Amanhã mesmo eu tenho que passar na lotérica, que hoje eu já esqueci, né? Ah, não, amanhã que é dia. O vencimento da Sky é amanhã, dia 28, tem que pagar, tem que ir na lotérica, né? Porque quando eu passo perto do banco, eu vou lá na minha conta, eu pago na conta também. Aí fala, pastor, mas esse tal de Pix, eu estou velho, irmão.
Pix me dá rasteira. Eu não quero tomar rasteira de Pix, não. Quando a minha filha está perto, aí ela me defende, a minha advogada. Né? Quando está perto, aí ela me defende. Ó, paga aí para mim que depois eu transfiro. Eu vou lá no banco e transfiro para você. Hã? E nem ela nunca me aconselhou fazer tal de Pix. Porque sabe que eu vou correr risco, né? Correr risco de perder. Então, não mexo com esse negócio não. Pense, querido, nesse momento, no que você tem para agradar ao Senhor. Pense no que você tem para retribuir pela generosidade, pelo amor de Jesus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, te aconselhando, que se você fidelizar aqui na igreja, com a igreja de Cristo Jesus, você terá um privilégio que muitos aí fora não têm. Tem pessoas que estão ficando até sentados lá nas esquinas, drogando e lá morrendo de fome, passando fome e tudo mais, porque não tem um bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor, escolheu um outro bom pastor para estar aqui fazendo, desempenhando o papel dele. Se você quiser socorrer as pessoas, chama para cá. Fala, vamos lá para a nossa igreja. Pode falar, vamos lá para a nossa igreja, que lá nós temos um pastor que tem o coração do tamanho de Conselheiro Pena, e se a gente for medir, capaz de passar o tamanho, viu? Tem uma esposa que é amável e cuida da gente. Os filhos abençoados. Traz para cá, vão dando qualidade. Fala assim, olha, aquela igreja é uma igreja séria. Porque infelizmente, irmãos, por isso é que eu digo para vocês, afirmo que Jesus está voltando. Vocês têm visto, e eu sempre advirto a igreja que eu pastoreio, e eu quero advertir vocês. Cuidado com essa rede social. Cuidado com essa rede social que ela pode te levar para o inferno. Ah, pastor, mas o trem é tão bom. Bom mesmo é se você orar. Bom mesmo é se você vigiar e orar. Esse é o negócio. Isso é bom demais. Porque eu vou te falar, o que você encontra nessa rede social aí, 90%, se eu não colocar mais, 90% não presta. Sobra aí uns 10% que você aproveita alguma coisa, né? Por exemplo, quem tem conta bancária e movimenta lá no aplicativo, né? Mas nem isso eu faço, porque eu já estou com 73 no lombo. 73 anos no lombo. Eu vou brincar com esse troço? Né? Quem tem me ajudado é minha esposa, que ela é mais nova, né? Ela é 5 anos, ela fica um período 5 anos mais nova do que eu. Depois, aí passa para 4. Mas está melhor, a mente dela está melhor do que a minha, né? Então, tem que ajudar a cuidar de mim também. Senão, eu não cuido dela. Brincadeira, viu, irmão? Mas eu tenho cuidado, viu? Nós vamos, em nome de Jesus, e final do ano agora, nós completamos 50 anos de casado. Faremos boda de ouro. Viu? E para a glória de Jesus, nós estamos aí caminhando. Preparado, né? Se Jesus quiser nos chamar, com certeza nós vamos ficar felizes. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido e queremos realmente que Jesus nos dê a graça de estar com Ele. Amém? Eu vou ler só um texto que, na hora que eu estava preparando o sermão, eu abri a Bíblia, passei a Bíblia assim, aí o Espírito Santo falou assim comigo, ó, você vai ter que ler esse texto lá para esse pessoal. Olha, meus amados, como esse Senhor Espírito Santo ama vocês. Olha o que Ele me deu para poder, abra o seu coração, olha aqui. Isaías capítulo 41, a partir do versículo 10, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Oh, xaramanai de que xaramanai. Eita glória! Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que está aqui nessa noite para tocar em você. Este é o Deus que está aqui para completar na tua vida a grande e maravilhosa obra que Ele começou. Pode colocar o seu coração e crer nessa palavra. Fala: Senhor, eu creio nesta palavra. E eu quero te dizer, meus amados, porque eu fui chamado para essa missão, para pastorear, mas eu fui chamado como profeta de Deus. E pior ainda, o profeta chorão. Pior ainda, eles falam assim: esse homem deve ser duro, deve ser mau. Porque a minha profissão, eu sou aposentado da Polícia Militar, eu sou major aposentado da Polícia Militar. Lá, logicamente que eu fugi, eu podia ser coronel, mas eu joguei fora a oportunidade que eu tinha, mas saí major. E quando a gente é militar, a gente é treinado. A gente é treinado durante 30 anos para poder ser duro. Às vezes você chega a prender, vai falar com a pessoa não quer, você pega, a gente dá uma torcida no braço dele, dá nele uma chapada no pé da orelha. Às vezes até usa até a arma que você está com ela, cacetete e tudo mais. Você pega às vezes a pessoa igual, eu já peguei desse tamanhozinho assim, mas eu só andava com os meus patrulheiros tinham que ser tudo do tamanho do pastor. Meus patrulheiros, o braço era dessa grossura. Porque aí é por isso que eu falo assim: não vou ficar toda a vida aí só fazer continência, né? Então eu fui fazer curso. Aí quanto mais a gente é graduado, mais você tem privilégio de colocar alguém que você escolher, selecionar para trabalhar com você. Então meus patrulheiros, eu só fazia um sinal, né? Eu só fazia assim, ó. Abria. E naquela época não é esses carros bonitão aí que estão andando também não. Na minha época, que eu tenho 21 anos que eu me aposentei. Então naquela época era veraneio. Abria aquele tampão assim, de cabeça para baixo. Hoje não, hoje né? As leis estão mais espertas, a polícia está mais bem preparada, está mais treinada. Isso é porque é no meu tempo, né? Se fosse hoje, eu estaria perdido. Eu acho que Jesus ia falar assim: ô meu filho, não é isso que eu te ensinei, não. Eu tinha que dar um jeito de me enquadrar na palavra. Amém, amados? Fecha teus olhos. Quero orar com você e por você nessa noite. Aleluia. Eu fico feliz quando eu começo a chorar assim, é que Deus começa a trabalhar na minha vida. Porque eu sigo falando: não, para que esse pastor, esse homem velho chorando?
Mas é assim que Deus faz com a gente. Vamos ficar de pé? Aleluia. 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 Eu tinha mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Até anotei aqui separado aqui, mas eu acho que eu vou deixar, porque por causa do horário, vou deixar para outra oportunidade. Eu queria ensinar para vocês algumas coisas, porque pastor também, além de pregar, pastor, a pregação serve como ensinamento. Depois eu vou até passar para o pastor aqui, aí ele vai ter, ele passa para vocês algumas coisas que a gente faz. Enquanto eles estão preparando aqui, eu vou falar só uma. Irmãos, eu quero dizer para vocês, como pastor, eu fico indignado quando eu vejo pessoas que dizem que são crentes, ou então pastores falando isso. Uma palavrinha pequena aqui, que tem pessoas que você pode corrigi-lo a partir de hoje. Você pode se corrigir e corrigi-lo. Se você encontrar alguma resposta contrária ao que eu estou falando na Bíblia Sagrada, por favor, pode falar com o pastor Zé Carlos, que ele pode mandar para mim, que eu vou receber, vou aceitar e vou pedir perdão a Deus. Mas eu já olhei tudo aqui e o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo já falou comigo, está errado. Que as pessoas têm preguiça, têm mania de falar que Deus possa te abençoar. Você acha que Deus pode ou não pode te abençoar? Então por que eu coloco uma dúvida dessa? Aqui está cheio de profeta, tem profetisa aí, e você quando for falar com alguém, fala assim, Deus te abençoe, porque você tem poder na tua vida para abençoar. Palavra que sai da sua boca tem poder. Então corta isso, porque isso virou uma mania. Até na televisão, nas redes, aí você vê pastores e mais pastores, que Deus possa te abençoar. Então Deus é incompetente? Deus é Senhor, querido. É o Criador dos céus e da terra, de tudo que neles há. Então quando você for falar de Deus com alguém, fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus vai fazer mais na tua vida, Deus vai resolver a tua situação, Deus vai te curar, Deus vai fazer algo na tua família, Deus vai abençoar a tua casa. Isso é profetizar e está de acordo com a palavra. Amém? Santo Deus, aleluia. Eu ia começar a orar, mas eu quero perguntar para vocês. Tem alguém aqui nessa noite que entrou, que ainda não confessou ao Senhor Jesus como seu Salvador? Tem alguém que quer fazê-lo nessa noite? Se você quiser, eu quero orar por você. Se tem alguém que ainda não tem Jesus, não confessou Jesus, que você precisa receber uma oração de poder na sua vida. Você confessa Jesus como teu Senhor e você recebe essa oração. Tem alguém nessa situação que quer? Se quiser, levanta sua mão. Aonde você está? Não é para mim, não é para o pastor, não, é para Jesus. Ou alguém que às vezes recebeu Jesus, mas não deu conta. Aconteceram muitos problemas, desviou. Eu não gosto nem dessa palavra, é feia essa palavra. Palavra desviado, esse trem é feio demais. Mas não conseguiu continuar com Jesus e quer reconciliar com Ele nessa noite. Eu quero orar por você. Tem alguém? Não tem? Então feche os teus olhos que eu quero orar por vocês, igreja do Senhor. Pai querido, Pai eterno, Pai santo, ó Senhor da glória, nós nos reunimos aqui nesta igreja, Senhor, porque nós adoramos o Teu santo nome. Eu quero declarar a Tua fidelidade, quero declarar a nossa gratidão, porque o Senhor é o nosso bom pastor, nada nos faltará. Uma das coisas que eu quero fazer para o Senhor, como eu li o texto base aqui,
que eu aprendi com o salmista, Senhor, é pregando a Tua palavra, é abençoando a vida das pessoas, é pedindo ao Senhor, clamando por misericórdia na vida das pessoas, é clamando ao Senhor pelo nome de Jesus, que dê crescimento a esta obra, que venha abençoar a vida do pastor José Carlos, da sua esposa, dos seus filhos, porque eles são os chamados do Senhor para esta obra. E eu quero pedir ao Senhor que torne essa obra tão grande, que eles tenham muitas dificuldades para poder levar adiante, de tantas pessoas que afluirão para este lugar. Mas certamente eu peço ao Senhor também sabedoria para o pastor José Carlos, que o Senhor há de enviar muitos servos, pessoas capacitadas, pessoas inteligentes, pessoas tementes ao Senhor, para ajudá-lo nessa empreitada. Pai amado, Pai querido, eu quero, como profeta do Senhor, lançar uma palavra profética aqui neste lugar, nessa casa do Senhor, que muito breve haverá um problema aqui nessa casa para se arrumar lugares para sentar, porque eu sei que essa casa estará cheia de fumaça, cheia do Teu poder, cheia do Espírito Santo. As pessoas terão sede de justiça, as pessoas serão contempladas com o Teu poder, as pessoas terão o prazer de, mesmo estando dentro de casa ou no seu trabalho, falando do amor de Jesus. E essa igreja será não somente reconhecida em Conselheiro Pena, mas em todas as adjacências e até os confins da terra. Porque se precisarem de recurso, o Senhor enviará até os confins da terra. Porque o Senhor é o nosso bom pastor, nada nos faltará. Eu peço ao Senhor, Pai, ao finalizar esta oração, em nome de Jesus Cristo, que cada uma dessas pessoas recebam na vida delas uma unção de cura. Dor de cabeça, que desapareça e nunca mais perturbe. Dor na coluna, sai e desapareça em nome de Jesus. Dor nas pernas, dor nos braços, dor no peito, dor lombar, dor nos pés, no calcanhar, desapareça agora, em nome de Jesus. E que esses mistérios, que essas bênçãos derramadas sobre esta casa, nessa noite, sirvam para que venham aqui numa oportunidade testemunhar o poder desse Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela vida dessa família tão linda e tão maravilhosa, porque essa família nós declaramos que é a nossa família, e que o Senhor continue derramando unção, poder sobre essa casa, para a glória do Senhor nós oramos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, aleluia.